Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vai ser mais um vídeo da oficina. Agora é o assunto neurotransmissores. Então, eu vou falar um pouquinho dos neurotransmissores, que nós vimos um pedacinho deles em sala, né? Só para. Nós vimos o geral. Agora eu vou lembrar, vou mostrar para vocês a ação de cada um deles. E esse vídeo, ele na verdade, ele tem relação com o próximo, que vai ser a formação de memória. Então, se você não assistiu ainda, se você está assistindo esse vídeo depois da formação de memória, você vai entender algumas coisas do que eu falei no vídeo de formação de memória. Então, é indicado assistir primeiro esse para depois assistir o formação de memória, tá bom? Então, os neurotransmissores principais serão esses aqui que estão na imagem. Então, vamos lá começar a nossa apresentação. Então, nós veremos a ação de cada um, aonde que ele está envolvido, qual parte ele pode estimular do sistema nervoso, e são conteúdos assim, que embora sejam mais curiosos, tem coisa aqui de vestibular, então, quando você achar que se assemelha, eu vou dar umas dicas assim, ó, isso aqui pode cair, vocês dão uma olhadinha, tá, aqui na nota, presta atenção, porque aí é um ponto importante para o vestibular. Então, só lembrando, eu não sei se quem está assistindo esse vídeo teve aula de sistema nervoso, se for alunos que eu dei aula, todos tiveram essa aula de sistema nervoso, mas mesmo assim é bom relembrar. Lembra que o neurônio, o sistema nervoso, ele é formado por células, ele é um tecido, você tem as células neurônio, as células da glia, e claro que o nosso foco, já falando de neurotransmissor, é lembrar do neurônio, do funcionamento do neurônio. Então, lembra que ele tem os dendritos, o corpo celular e o axônio. O dendrito sempre recebe o estímulo, então toda vez que você tem uma informação, seja ela ambiental interna, seja externa, é o dendrito que vai perceber essa informação, e você vai entender um pouquinho mais, e aí vai passar para o corpo celular, então o potencial de ação começa a ser formado já no dendrito, né, mas ele potencializa no corpo celular, que são a célula, a estrutura do neurônio, a célula do neurônio, e esse potencial de ação, aquela eletricidade, vai percorrendo o axônio até chegar ao terminal axonial. Lembra que é uma onda, né? Então eu vou despolarizando essa onda até chegar no final. Bom, aqui no final do axônio, quem que você tem? Os terminais axoniais. Então, lembra que quando a gente tem a comunicação entre neurônios, essa comunicação é denominada de sinapse. Para ela acontecer, há a liberação de uma substância química chamada de neurotransmissor. Então, o que que acontece? A despolarização da membrana, né, a eletricidade, ela vem até o fim, até o terminal axonial, e quando a eletricidade chega aqui, quando a despolarização chega até esse ponto, que é um canal de cálcio, o canal de cálcio se abre. Quando o canal de cálcio se abre, o cálcio entra para dentro do axônio, o cálcio favorece, na verdade, a, 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 a secreção, né? Ele é como se o cálcio fosse a ligação para a vesícula do neurotransmissor conseguir se fixar e soltar e secretar o neurotransmissor. Então, as vesículas, elas se movimentam no nosso terminal axonial, e com a entrada de cálcio nesse terminal, eu consigo secretar o conteúdo. E esse conteúdo, que é o neurotransmissor, ele vai ativar um neurônio pós-sináptico, ou seja, ele vai passar a informação para um outro neurônio. Quem é que capta a informação para outro neurônio? O dendrito do outro neurônio. Então, o neurotransmissor, ele tem a capacidade de causar a despolarização. Eu vou explicar nesse momento assim, para você entender. Depois a gente vai ver algo especial, algo diferente em relação ao que a gente estava vendo. Então, você vai ter a excitação do neurônio, que seria um neurotransmissor que abre os canais de sódio para recomeçar aquele processo. Então, lembra que a geração do impulso nervoso depende do cálcio, do sódio entrando no neurônio, e quando entra lá dentro fica positivo, fora fica negativo, então você tem a inversão da polaridade. Quando você tem essa inversão, você tem a despolarização. Então, para você gerar o pico de energia, você precisou que o sódio entrasse. Então, quando o neurotransmissor age, ele vai fazer com que o receptor, que o canal de sódio se abra, então o neurotransmissor se dá fechadinho, o neurotransmissor ligou, o canal do sódio abriu, o sódio entrou. Despolarizei o neurônio seguinte. E assim a informação vai sendo propagada. Então, lembrar que a sinapse é a comunicação, e o neurotransmissor é a molécula química que serve de comunicação.
Então, o foco dessa oficina é você entender um pouquinho mais sobre os neurotransmissores, que são diversos tipos, você vai entender até a relação com drogas, a relação com a depressão, enfim. Então, olha aqui o que eu estava dizendo, ó. O potencial de ação da membrana vem até a parte final do axônio, os canais de sódio se abrem, o sódio então penetra, a hora que o sódio entra no meu terminal axonial, ele permite com que a vesícula solte, secrete o conteúdo, o neurotransmissor, e uma vez esse neurotransmissor liberado, ele vai ter ação interna a ação interna no outro neurônio. Tudo bem? O último ponto, que não está aqui, seria o ponto da recaptação. Porque lembra que o neurotransmissor é uma substância química, ele ativa o receptor, só que ele não pode ficar o tempo todo ali. Então, esse neurotransmissor ele vai ser recaptado, ele vai voltar para o axônio. Essa recaptação envolve você levar de volta esse neurotransmissor e colocar na vesícula novamente, ou você destruir esse neurotransmissor, e aí é o que foi gerado, o resto da destruição vai ser utilizada para montar novos neurotransmissores. Ok. Importante saber, tá? Cada área do nosso sistema nervoso tem diversos tipos de neurônios. E o tipo de neurônio tem a ver com o neurotransmissor que ele libera. Então, dependendo da sua ação, da área do seu sistema nervoso que foi estimulado, você vai liberar neurotransmissores específicos. Então, por exemplo, quando a gente pensa no comportamento de memória, formação de memória, isso tem a ver com o neurotransmissor que é estimulado, que é liberado para você formar memória. Quando você come um chocolate, quando você escuta uma música, quando você está aprendendo, quando você está fazendo meditação, todas essas ações, elas liberam para o seu sistema nervoso neurotransmissores específicos. E isso gera a resposta à ação. Então, quando a gente pensa na meditação, ela acalma a mente, ela acalma o nosso corpo. Por que acontece isso? Porque quando você entra no processo de meditação, você libera um neurotransmissor que vai estimular, que vai agir sobre áreas do seu sistema nervoso que te dão uma sensação de calmaria, de bem-estar. Então, as nossas ações, elas equivalem a compostos químicos do nosso sistema nervoso. E aí eu vou mostrar agora alguns desses neurotransmissores para vocês. O primeiro, que é muito famoso para nós, trabalhamos na área de educação, vocês que são estudantes, que estão prestando vestibular, que é a acetilcolina. A acetilcolina é uma classe de neurotransmissor considerada excitatória. O que é um neurotransmissor excitatório? Vai causar a despolarização, como a gente viu. Despolarização, como a gente viu agora há pouco. Então, ele vai causar o potencial de ação em outro neurônio. Tudo bem? Então, quando você libera a acetilcolina, ele causa o potencial de ação em outro neurônio, teoricamente outro neurônio. Você vai ver que, embora já tenha explicado, ele pode agir em outra via. Beleza. Então, ele vai atuar principalmente na contração muscular, tem outras áreas, mas essas são as principais, tá? Ele atua na contração muscular. Quando a gente viu o tecido muscular, o que acontece tinha uma informação nervosa, essa informação nervosa fazia o seu músculo, permitia a entrada de cálcio, e o cálcio favorecia a quitina e a miosina se ligarem. Tinha, então, ATP, uma vez que eu tinha o ATP, eu tinha um processo de contração muscular, a diminuição do sarcômero, que indica a contração muscular. O que acontece o neurotransmissor liberado na placa motora é a região nervosa do músculo onde recebe a informação nervosa, é a acetilcolina. Então, a acetilcolina é o neurotransmissor responsável por essa ação muscular. Toda contração, seja ela voluntária, sistema somático, contrai o músculo, ou involuntária, como diafragma, o coração, tudo isso é ação da acetilcolina. Tudo bem? A acetilcolina, essa ação da acetilcolina, ela é importante porque aí você consegue ver essa ação da acetilcolina quando você fala, por exemplo, da toxina botulínica. Porque o que a toxina botulínica faz? Ela impede a ação da acetilcolina. Então, a toxina botulínica ela é uma toxina bloqueadora de comunicação nervosa e ela bloqueia a ação da acetilcolina, não deixando, então, ter a contração.
então você tem uma flacidez. Então, por isso que você diminui as rugas de idade, né? Essas rugas de expressão, elas são por conta da contração. Então, acetolínica, eu bloqueio e eu não tenho ação da acetilcolina, eu não tenho a contração muscular. Tudo bem? Então, a acetilcolina, importantíssimo na contração muscular. Ela está envolvida com a hiperatividade, então essa é a molécula da acetilcolina, tá? Está envolvida com hiperatividade. Para nosso aprendizado, toda vez que você está aprendendo coisas novas, fazendo novas sinapses. Então, o aprendizado é um processo complexo para o seu sistema nervoso, porque ele está aprendendo, ele está fazendo uma sinapse que ele nunca fez. Então, a capacidade de aprender é fazer novas sinapses. Você viu uma novidade, você viu um assunto que você nunca viu na vida. Então, a partir do momento que você fez a primeira sinapse, essa primeira sinapse foi a acetilcolina. Então, quando você vai refazer, vai rever o conteúdo, eu vou refazendo essa sinapse entre os neurônios em áreas específicas do sistema nervoso. Então, essa aprendizagem é fundamental para conseguir aprender coisas novas e formar, consolidar a memória. Porque tudo que você aprende, ela pode ser uma memória consolidada, ela pode se transformar numa memória que vai ficar guardada. E isso envolve a acetilcolina. Tudo bem? É por isso que a hiperatividade, a pessoa tem problemas de aprendizagem. Que ela é tanta informação que ela não consegue focar e liberar a acetilcolina em determinados pontos para aprender, para ter o processo de aprendizado. Tudo bem? Tem um ponto legal, que em aula a gente vê, no vestibular em geral, a gente fala que não tem produção de sistema novas células nervosas. Mas recentemente já foi demonstrado que alguns neurônios, eles regeneram. Você tem neurogênese em algumas partes do nosso sistema nervoso. E olha que interessante, isso tem a ver com formação de memória. Porque neurogênese, a formação de novas células nervosas, ela acontece no hipocampo, que é o local principal de consolidação de memória. Então, a transformação de uma memória em curto prazo e em longo prazo acontece no hipocampo. E quem é que estimula essa neurogênese no hipocampo? A acetilcolina. Então, quando liberada a acetilcolina, ela estimula no hipocampo a produção, a mitose de novos neurônios. E aí, como você aumenta a quantidade de neurônios nessa área de memória, você aumenta a formação de memória. E esse potencial de formação de memória, ele é infinito. Então, você pode a vida inteira, claro, quando você é mais jovem, quando você ainda está na fase de desenvolvimento, a neurogênese é muito maior. Você é adulto, a neurogênese ela diminui um pouquinho, mas ela continua. Então, sempre, seja de 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos, o sistema nervoso poderia formar novos neurônios desde que eles tenham estímulo para isso. Então, a vida inteira você pode aprender conteúdo novo, você pode consolidar a memória. Tudo bem? Acredita-se que algumas perdas de memória têm a ver com a falta do uso e a falta do estímulo pela acetilcolina em regiões do nosso sistema nervoso. Outro neurotransmissor importante, epinefrina, também chamado de adrenalina, que é um neurotransmissor associado ao impulso da ação. Lembra que essa adrenalina, embora seja considerada um neurotransmissor, ela é, na verdade, um hormônio, porque ela é liberada por uma glândula endócrina. Qual é a glândula endócrina que libera a adrenalina? A renal ou a adrenal. Lembra que é a parte medular da suprarrenal. E essa citação da adrenalina, a gente já viu também, ela está envolvida com uma situação de luta e fuga, que é a responsabilidade do nosso sistema simpático. Então, lembra que nós temos um sistema autônomo chamado de simpático. Qual que seria a função do simpático? De preparar para uma ação de luta e fuga. Então, toda vez que você se sente numa situação de estresse, de medo, de perigo, uma emoção muito forte, como, por exemplo, essas pessoas pulando de paraquedas, você vai ter a liberação da adrenalina. E o que essa adrenalina faz no seu organismo? Então, lembra que ela é responsável por algumas transformações voluntárias. Você vai ter aumento cardíaco, uma vasoconstrição nas partes, uma vasodilatação em outras. Você vai ter dilatação dos brônquios para relaxamento dos brônquios para aumentar a capacidade de respirar oxigênio, de absorver oxigênio, dilatação da pupila. Você começa a transpirar mais, sudorese excessiva.
como você teve uma diminuição dos vasos periféricos, uma vasoconstrição na periferia e um aumento da dilatação dos vasos para o músculo e para os órgãos vitais, você fica pálido. Então, assim, é uma transformação que o seu corpo faz no momento que você se sente numa situação de luta ou fuga, uma forte emoção. E isso está envolvido com a raiva. Então, das reações da raiva é a ação do sistema simpático da adrenalina, às vezes uma resposta exagerada. Então, tem uma região do nosso sistema nervoso chamada de amígdala, sistema nervoso central, que é responsável pelas nossas emoções. Nossas emoções, comportamento de você gostar ou não de uma ação, você sentir raiva, você sentir uma emoção boa quando você vê algo, e aí, claro, essas emoções associadas à memória. Então, você já tem na amígdala a memória das suas emoções. Então, quando você vê algo que você sente raiva ou que você já teve um processo de desapontamento, de frustração, algum medo que você teve, então, por exemplo, nas aulas eu pergunto, quem tem fobia a isso, aquilo? Minha preocupação é que se você tem fobia a alguma coisa, isso é uma memória que você tem, é uma emoção que em algum momento liberou essa via. Então, toda vez que você vê algo que você tem fobia, o que acontece com o seu sistema nervoso é que a amígdala é estimulada, é passada a emoção de medo, esse medo manda uma informação para a região que controla, né, do hipotálamo, que controla a saída dos neurotransmissores, dos neurônios, ele vai até a suprarrenal e libera adrenalina. Essa adrenalina causa dilatação da pupila, relaxamento dos brônquios, aumenta o batimento cardíaco, você começa a ficar com medo, você começa a ter sudorese, todas as situações que você, em algum momento, já viveu quando você passou um medo muito extremo. Então, as nossas memórias passadas, elas ficam armazenadas em locais associados à emoção, e isso pode trazer algum problema na liberação de adrenalina. Então, você pode liberar adrenalina numa situação que, para algumas pessoas é normal, para outras desencadeia o gatilho, né, que está na moda de falar, é o gatilho associado à emoção. Tudo bem? Então, essa adrenalina, ela tem essa capacidade de causar tudo isso. Ok? Então, aí você entende, por exemplo, que uma criança que passa por um estresse muito grande, uma criança que passa por uma rejeição, ou que passa por uma situação que para ela é muito estressante, que desencadeia essa resposta, ela vai ter essa resposta para sempre. Então, repara que a infância é uma idade muito importante. Tudo que você tem de aprendizado na infância, seja parte boa ou parte ruim, de emoção na infância, seja bom ou ruim, isso vai ficar armazenado. E, às vezes, o comportamento do adulto é uma resposta direta àquilo que ele passou na infância. Então, abuso, você pensa em violência, olha como isso vai moldando o nosso sistema nervoso, olha como isso vai transformando o nosso sistema nervoso. Bom, então agora entra um neurotransmissor importantíssimo para nós, ele é do sistema de premiação, as principais drogas agem aqui e no próximo, então eu vou demorar um pouquinho mais falando desses dois, que é a dopamina e a serotonina. E a dopamina, ela pode ter papel excitatório, ou ela pode ter papel inibitório. Papel inibitório eu não vou falar ainda. Você vai entender daqui a pouquinho o que é a inibição de uma neurotransmissão. Então, vamos pensar primeiro no excitatório, tá? O que a dopamina faz? A dopamina tem esse formato químico aqui. Então, repara que todas as moléculas orgânicas, e a maioria delas tem amina no meio, tem nitrogênio, então são aminas, dopamina, acetilcolina, noradrenalina, serotonina, a maioria tem como base amina. Até pode cair uma questão de química orgânica falando disso, como a Unesp já perguntou uma vez para vocês. Então, qual que é a função dessa dopamina? A dopamina está associada ao prazer, à felicidade. Ela está associada a você ter o estado motivacional, a vontade de ir. Então, amor, alegria controlada. E essa dopamina, ela está envolvida com um sistema de recompensa. Então, vou dar um exemplo bem clássico, só para você entender. Você alguma vez fez um comportamento que liberou dopamina, e isso para você foi recompensante. Então, você foi lá na geladeira, pegou um chocolate. Quando você estava numa situação, vamos supor que você passou um medo, não, medo não. Você estava triste, ó, teve uma notícia triste, ou em algum estado que você passou, que você está meio desanimado, você vai lá, pega um chocolate.
Aí esse chocolate libera dopamina. Liberou dopamina, você sentiu uma sensação de prazer. Você sentiu uma recompensa. Aí você sabe que toda ação que você fizer em relação ao primeiro chocolate vai te dar essa recompensa, essa sensação de prazer. Então você vai buscar mais. Isso não é ruim. Nós precisamos desse sistema de recompensa nas decisões. Toda vez que você toma uma decisão e ele te libera dopamina nessa decisão, isso é uma recompensa para o seu sistema nervoso. Tudo bem que a gente pode ser programado, né? Então, você tem experimentos com ratos que envolvem dopamina, que é o sistema de recompensa. Ele tem duas escolhas. Ou ele aperta o botãozinho de tomar um choque, ou ele aperta o botãozinho de tomar água. Quando ele toma o choque, ele ganha um alimento. Então, para ele tomar um choque, é só um passo para uma recompensa de tomar o alimento. Então, ele fica... ele tem um comportamento repetitivo de bater o botãozinho lá, tomar um choque, mas ele sabe que ele vai ter alimento. Choque que não mata, mas é só para dar um... Então, ele aperta lá, isso fica na memória, toda vez que ele toma esse choque, ele sabe que vem a ação do alimento. Basicamente, é todo o processo de você fazer a aprendizagem de um cachorro, né? As escolas que fazem aquele processo de domesticação de cachorro, de você, você vai, dá a patinha, mecanismo de recompensa, você dá o alimento. Então, ele entende que toda vez que ele recebe, que ele dá a patinha, ele recebe um alimento. É essa dopamina que está envolvida. Então, ela age em algumas partes do nosso sistema nervoso. Que partes? O mesencéfalo, que é essa parte mais central, onde você tem as emoções e a formação de memória. Então, ele está envolvido também com memória, justamente por conta dessa recompensa. E o córtex pré-frontal, que é a região das tomadas de decisões. Então, as nossas tomadas de decisões, elas acontecem aqui. Então, se você tem uma recompensa por uma ação, então você sabe, se eu pegar essa água e tomar a água, eu vou ter uma recompensa. Então, a minha ação da tomada de decisão de buscar água foi o córtex frontal. E isso liberou dopamina em partes para associar tanto ao prazer, à felicidade, à memória importante, que eu sei que eu vou ter uma recompensa dessa ação, tudo bem? E ela causa, querendo ou não, uma excitação, uma sensação de bem-estar. Então, algumas drogas agem nessa via. E acho que a mais famosa, pensando nesse contexto, é a cocaína. Aí entra a cocaína, crack, anfetamina, porque elas agem de maneiras semelhantes. E o que são, qual que é a responsabilidade da anfetamina, da cocaína, o que elas fazem no sistema nervoso? Elas aumentam o tempo de ação de dopamina. Então, uma pessoa que usou a cocaína, ela impede a recaptação. Então, imagina que eu tenho aqui um axônio, eu estou liberando dopamina na fenda sináptica. Aqui eu vou ter um neurônio receptor, então aqui é o receptor, um dendrito. Aqui tem os receptores para dopamina. Quando a dopamina se liga aqui, ela excita, abre os canais de sódio, eu vou ter a passagem da informação para o outro neurônio. O que eu preciso fazer? Lembra que eu preciso ter a recaptação. Então, existe uma proteína aqui que vai tirar essa dopamina dessa fenda e levar de volta para o neurônio. O que a cocaína faz? Ela é um bloqueador de recaptação. Ela não deixa o neurotransmissor ser recaptado. Ele age mais tempo nessa fenda. Se ele age mais tempo, a resposta vai ser maior à excitação da dopamina. Então, isso é um mecanismo de recompensa. Quando você passa a usar uma droga, você sente uma recompensa ao usar, e isso faz você querer usar cada vez mais. O nosso sistema nervoso ele é muito plástico. Existe um processo chamado de neuroplasticidade. Toda vez que você estimula de uma forma diferente ou potencializa o estímulo, ele vai mudar. Então, o neurônio pode aumentar a quantidade de receptor, ele pode se tornar menos sensível a esse receptor porque tem muita informação. Então, você tem uma mudança na sua célula nervosa. E a consequência é que isso pode gerar um vício, pode gerar uma tolerância, a pessoa precisa de maior quantidade de droga para ter a mesma resposta. E ela talvez não consiga mais, em ações normais do dia a dia, ter a mesma liberação de dopamina. Então, o abuso de drogas está envolvido com esse sistema de dopamina, principalmente. Queda de dopamina a um nível alarmante causa depressão. Então, a depressão patológica, você tem uma diminuição brusca de dopamina. Pode ser ao longo prazo, pode ser momentânea, pode ser um processo de produção baixa por a falta de um nutriente. A alimentação tem tudo a ver com
com o processo de produção desses neurotransmissores. Então, você tem, assim, uma alteração de dopamina, você tem uma relação com a depressão. O excesso de dopamina é a esquizofrenia. Então, é por isso que algumas pessoas que fazem uso de cocaína em grande quantidade desenvolvem uma esquizofrenia. Ficam com aquela sensação de alguma coisa está seguindo, então teria essa relação. A serotonina age de maneira semelhante. Ela é mais generalizada no sistema nervoso. A dopamina é mais centralizada no mesencéfalo, né, nessa parte do meio, e o córtex. A serotonina também age nessa parte, tálamo, hipotálamo, memória. Também age no córtex, então tem relação com a tomada de decisão, mas ela está envolvida com as sensações. Então, aqui o lóbulo parental, o occipital, o temporal. Então, aqui até falando da parte de fato de paladar, ela está mais envolvida com essas sensações. Então, a serotonina é um neurônio excitatório também, mas ela tem envolvendo sensações. E ela é muito interessante porque ela regula sono, ela regula temperamento, ela regula o nosso humor. Por isso que muitas vezes a alimentação, a comida é um escape para isso. Se está com o humor alterado, você come. A alteração no sono, você come. Então, ele tem essa relação. Então, por exemplo, você está com privação de sono, dormiu mal, a tendência é você comer mais ao longo do dia, porque o seu sistema estava precisando dessa serotonina e vai compensar pelo alimento. Então, ele também tem a ver com o mecanismo de recompensa de tomada de decisão, só que mais parte de alimentação, na parte dessas ações que traz uma sensação de felicidade, de se sentir calmo. Então, você precisa comer, comeu, felicidade. E o que acontece as pessoas que não têm, ou que têm pouco desse neurotransmissor, sentem ansiedade. Ansiedade é um comportamento associado à falta desse neurotransmissor. Por isso que teria relação com a depressão também. Então, muitas vezes é um comportamento do sistema nervoso que não se sabe diferenciar. Estariam associados, porque na depressão você também tem falta de serotonina. Então, depressão seria a falta de serotonina e dopamina. A ansiedade é a diminuição da serotonina. Então, quando você passa por uma situação de ansiedade, você diminui serotonina, você diminui essa sensação de serenidade, de calmaria, então você fica mais ligadão. Aí, esse comportamento repetitivo que a gente faz, de pensamento repetitivo, eu não vou passar no vestibular porque eu não vou passar. Esse pensamento repetido gera uma diminuição de serotonina a longo prazo. Algumas drogas, elas agem com o intuito de aumentar a serotonina e dão uma sensação de serenidade e de calmaria. Então, por exemplo, quem mexe com serotonina é a maconha, é o êxtase, droga da felicidade, né? O LSD. O LSD, inclusive, começou a ser pesquisado, ele não foi usado como uma droga pela primeira vez. O LSD era um remédio para tratamento de ansiedade, de transtornos repetitivos, compulsivos. Porque uma vez que você toma um LSD, a produção de serotonina, ela aumenta em algumas áreas e faz você sair daquele loop de pensamento. Então, na ansiedade, você teria a falta de serotonina, essa falta faz você ficar no pensamento repetitivo. Ao usar o LSD, você aumenta essa serotonina, em áreas que não estão sendo estimuladas, você muda o jeito de pensar. Então, você trataria transtornos desse tipo com LSD. É que acho que foi no governo Reagan ou no Nixon, um dos dois, você teve uma politização do LSD, então ele era muito vinculado ao movimento hippie da época, que era contrário à guerra do Vietnã, então criou-se essa polarização, olha aqui, olha como a história é cíclica, né? Essa polarização da droga, e aquela droga que ia ser usada para o tratamento de um monte de doença, um monte de alteração do sistema nervoso, foi classificada como uma droga recreativa. É claro que ela era usada como droga recreativa por essas pessoas, mas isso não justificava o fato de você proibir do ponto de vista medicinal, já que era uma droga que tinha um potencial, que tem ainda, potencial muito grande para tratamentos desse tipo. Então, cria-se
um preconceito, cria-se uma ideia muito errada do uso do LSD, e ele cai como droga ilícita, uma droga proibida, mas que tem um potencial muito grande para ação de tratamento de algumas alterações. Então, a serotonina, junto com a dopamina, eles agem de uma maneira muito interessante. Então, olha aqui, ó, o prazer é dopamina, felicidade é serotonina. Então, essa separação, claro, que é muito simplista eu falar isso, óbvio que não é assim, mas é só para você ter uma noção que toda a relação de prazer que você tem é a dopamina que está sendo liberada. Então, sexo é prazer, dopamina, comer chocolate libera dopamina, porque te dá um prazer, mas também libera serotonina, então as áreas são as mesmas. Escutar uma boa música te dá um prazer, dopamina. Ah, mas me traz felicidade, então ao mesmo tempo está liberando serotonina. Então essas duas vias, ó, elas se conversam. Em azul você tem a dopamina, em vermelho você tem a serotonina. A serotonina age de maneira mais generalizada, mas ela age nos mesmos pontos que a serotonina. Tudo bem? Então, por isso que elas são importantes para o nosso sistema de premiação. Por isso que as drogas agem principalmente sobre essas duas vias. Beleza? O que aumenta a serotonina e dopamina? Então, para vocês vestibulando, o que faz você ter uma boa... Ah, esqueci de um negócio super legal. A nossa alimentação tem tudo a ver com serotonina. Porque hoje já se sabe que, todo mundo sabe disso, nós temos uma microbiota importante no nosso intestino, que são as bactérias benéficas que vivem ali, e 90% da nossa serotonina é produzida no intestino. Então, a gente tem um sistema nervoso central, periférico e entérico. Entérico é do intestino. Ele é considerado hoje um sistema nervoso, ele faz parte do nosso sistema nervoso. E tão importante que é para a regulação de alguns componentes como esse. Então, 90% da nossa serotonina é produzida nas bactérias do nosso intestino. Então, você estimula essas bactérias dando alimentos ricos em fibra, com bastante conteúdo nutricional importante, com bastante alimentos saudáveis que fazem com que você aumente a produção de serotonina, amêndoa estimula a produção de serotonina, basicamente as oleaginosas, e isso faz com que você aumente e te dê a sensação de felicidade, de calmaria. Então, a alimentação é fundamental na produção de serotonina. Então, algumas práticas de vestibular nervoso saudável para a formação de memória, para você conseguir passar por essa fase tão difícil. Dopamina. Cria objetivo. Então, vai listando coisinhas que você tem que fazer, porque toda vez que você faz, que você lista e você check, você faz a marca de conseguir, isso é um sistema de premiação. Você criou uma situação que você está se premiando. Então, isso te dá um up, te dá dormir bem, libera dopamina. Como eu falei, o ato de você checar, né, fazer o check, é uma conquista diária, isso aumenta. Então, você conseguiu fazer um exercício de matemática que estava muito tempo tentando. Depois de estudar, isso dá uma sensação que você fala, ufa, foi, isso é dopamina. Serotonina está envolvido com o seu intestino, está envolvido com banho de sol, relembrar, então em algum momento você está meio triste, pega fotos antigas, vai lá lembrar de partes, ambientes, coisas boas, porque isso ajuda a liberar a serotonina. O ato de agradecer, de você se sentir grato por algo, também libera a serotonina. Outros neurotransmissores, a adrenalina, que eu falei agora há pouco, né, que é chamado de endorfina, praticar exercício, coisas que te fazem bem. Então, se você gosta de dançar e não está conseguindo por conta da pandemia, põe um fone, põe uma música, vai dançar no seu quarto sozinho, vai cantar. Coisas que te deixam feliz te liberam endorfina. Ocitocina é o neurotransmissor da relação social, que está difícil nesse momento, né? Mas mesmo que seja uma distância, mesmo que seja uma live, alguma coisa que você faz com amigos, mesmo conversando no WhatsApp, ao vivo, isso é muito importante para liberar a ocitocina. Vocês viram que alguns professores, quando alguns de vocês abriram as câmeras, se emocionaram. Essa emoção é porque quando você ver alguém que você gosta, que você tem um carinho, que você está lá, você tem uma relação social, isso dá uma chuva de ocitocina para o sistema nervoso e dá uma sensação muito, muito prazerosa.
É o ato de você abraçar alguém, é o ato de você fazer uma ação generosa, libera ocitocina, porque você está sendo aceito. Meditar libera ocitocina. Então, práticas que você pode fazer no seu dia a dia para melhorar um pouquinho a sua qualidade, sua saúde mental, para passar por esse momento tão difícil. Eles também estão associados com dois comportamentos parecidos, mas que são, do ponto de vista neuroquímico, diferentes, que é a paixão e o amor. A paixão ela é mais avassaladora. Assistiram esse filme que eu coloquei, Diário de uma Paixão, né? A paixão ela é mais, como é que eu posso dizer? Mais, traz uma euforia maior. Na paixão, a dopamina é super importante. A serotonina, ela é menor em relação à dopamina. Então, é mais a sensação de sistema de premiação, aquele prazer, aquela felicidade, momento da tomada de decisão. Eu vou ver a pessoa que eu estou apaixonado. Isso, a dopamina dá esse. Então, muitas vezes, há uma comportamento de compulsão. Dopamina. Quando você vê a pessoa que você está apaixonado, essa euforia traz um pico de serotonina. Olha que interessante, no comportamento de paixão, fora, quando você está, assim, normal, você tem a dopamina elevada. A serotonina tá baixa. Quando você vê a pessoa, você dá um impulso de serotonina. Isso faz você ter a ação de ir abraçar, de beijar, ter aquela ação em si, aquela compulsão. E essa relação entre serotonina e dopamina, de novo, ela fica sempre, né, sempre os dois agindo pela mesma via. Então, isso gera um comportamento ao longo prazo que pode gerar obsessão, porque você vai ter um aumento de dopamina, pode gerar ansiedade, queda de serotonina e excesso de cortisol. Então, a paixão, ela traz essa coisa, nossa, eu preciso estar presente da pessoa, porque quando eu estou presente, eu tenho euforia, eu tenho a serotonina. Então, assim, o amor é diferente. O amor, o que você tem em maior quantidade, é essa sensação de serenidade. Então, amor pelos familiares, amor pela pessoa que você gosta, amor pelos seus... É uma serenidade. Você amar alguém te dá uma serenidade. Então, por isso que a dopamina libera nesse momento. A dopamina, ela não é tão alta. Então, você não tem aquele sistema de premiação. Eu preciso ver a pessoa. Você sabe que a pessoa está ali. Você sabe que você tem esse amor, essa aceitação. Os dois têm ocitocina. Então, no caso do amor, é uma felicidade mais controlada. Você sabe, você tem essa noção da pessoa que está ali, você tem uma preocupação dessa pessoa, uma preocupação saudável, claro. Então, você é um sentimento mais sereno, né? Uma serenidade mais constante. A paixão não é em picos. Então, você vai, desce, sobe, desce. É muito flutuante. E aí a gente passa por fases. Você não pode ter a vida inteira uma paixão por uma pessoa. Ela pode até ao longo do período ter picos de paixão, não tem problema, mas essa paixão, em algum momento, ela se transforma em amor, porque o amor é uma felicidade controlada, é algo que vai durar ao longo prazo. A paixão, ela se esgota muito rápido. Quando passa essa sensação de pico, então vamos supor, você está com uma pessoa, apaixonado, aí se encontra algumas vezes, dá aquele pico, aí você começa a ver que você já não tem mais aquele pico de serotonina quando você encontra, aquela euforia. E para algumas pessoas, essa falta de euforia faz ela, não é isso. Porque para ligar a chavinha do amor é difícil, não é tão simples assim. A pessoa passa por muitas paixões e vai ter um momento que ela vai encontrar alguém que a serotonina vai se manter alta e aquilo vai dar uma sensação de calmaria, de serenidade, e quando ela encontrar, acabou. Então, assim, quando você tem uma desilusão amorosa, paixão, ela dói, mas o amor, quando você tem uma desilusão, ele é muito mais forte. Porque você tem diminuição desses neurotransmissores que são fundamentais para você sentir calmo, para você se sentir tranquilo. Então, realmente, a dor do amor, só com outro amor a gente... Desculpa a música. Mas a dor do amor é assim, é bem sentida fisiologicamente falando. Você perde neurotransmissores importantes para te dar uma sensação de bem-estar. O glutamato também é excitatório. Só que o glutamato ele é meio que geral. Tudo que envolve excitação, inclusive quando a serotonina e a dopamina estão agindo, você tem glutamato envolvido. Ele é super importante. Glutamato, olha a imagem do Chico aqui embaixo, ó. Ele que te faz você realmente
excitar grande parte do seu sistema nervoso. Ele serve para memória, ele serve para emoção, ele serve para comportamentos de ações, pensamentos. O glutamato está envolvido com quase tudo que você tem. A gente chama de um neurotransmissor excitatório básico. Ele está para tudo. É pau para toda obra. Todo momento você tem glutamato. Em qualquer ação tem glutamato. E ele continua esse potencial constante. Por conta disso, ele pode causar intoxicação. Então, você tem efeitos excitotóxicos, como ele é muito excitante, quando você aumenta muito o glutamato, isso acontece com algumas drogas, ele acaba intoxicando o neurônio, ele fica muito excitado, ele não tem energia para continuar e acaba morrendo. Tá? Então, ele é bem assim, bem importante. Algumas drogas usadas de maneira ilícita, elas desencadeiam crise de epilepsia porque você aumenta glutamato. Então, o glutamato, ele é um responsável pela convulsão, pela epilepsia, porque aí você tem muitas ações, muita excitação ao mesmo tempo. E aí você tem uma substância presente na maconha, que é o CBD. O CBD, ele é um bloqueador de glutamato. Então, por isso que ele diminui crises epiléticas, convulsionais. Do ponto de vista de medicamento, ele é super importante, deveria ser liberado, deveria ser... Porque pessoas que têm crise de epilepsia, ao usar o CBD, que é um segundo composto ativo da cannabis, diminui essa ação do glutamato, isso causa uma diminuição, isso dá um controle sobre as crises epiléticas. A outra parte, o cannabis, ele tem dois compostos, né, o THC, que é o psicodélico, que é a substância que causa alteração psicodélica, alteração de noção, e você tem o CBD. Então, dependendo da qualidade da maconha, ela tem mais CBD, menos THC. Os remédios, os óleos de cannabis, eles têm CDB, basicamente, não tem THC, e isso é um componente super importante do ponto de vista médico. E aí você tem o principal neurotransmissor, talvez seja, não é o único, porque a dopamina também age, mas seja o mais importante, que é o GABA. O GABA, ele tem relação com o glutamato, porque para você formar GABA, você tem que ter glutamato. Então, o GABA é formado a partir de glutamato. E qual que é a função do GABA? Ele é um neurotransmissor inibitório, e só inibitório. Ele vai inibir a condução do impulso nervoso. Então, olha essa imagem aqui, ó, que bonitinho. O Chico sorrindo porque ele teve o glutamato que está excitando, excitatório, e agora o Chico com aquela cara séria, porque você teve ação inibitória. Então, ele diminui a ação do seu sistema nervoso. Você ia praticar uma ação. Então, por exemplo, eu vou tomar uma cerveja. Opa, melhor não. Aí você começa assim, opa, então eu inibi uma ação. Eu vou fazer uma contração muscular. Melhor não, volta. Então eu vou fazer uma ação que eu sei, eu vou jogar videogame quando eu preciso estudar. Você começa aí, você fala, não, mas espera aí. Se eu fizer essa ação, a consequência vai ser isso. É o GABA que está envolvido com o bloqueio da ação. Então, o aprendizado envolve muito GABA. Você ensina para a criança, você não pode colocar o pé na mesa. Pé na mesa é o local que a gente come. Ela faz uma vez. Aí você fala, ó, eu já falei para você, você não pode. É por conta disso. Quando a criança for fazer a ação de colocar o pé na mesa, ela vai lembrar, ela falou, opa, eu não posso colocar o pé na mesa. Então, essa ação de inibir o que ela ia fazer, inibir uma ação, envolveu o GABA. Ela é fundamental para esse sistema de aprendizado também. E o GABA, ele vai entrar como componente das drogas sedativas. As morfinas, os opioides, os sedativos, eles agem bloqueando essa ação, ou seja, eles têm como composto o GABA para justamente fazer esse bloqueio, essa inibição. Então, quando você toma um sedativo, ele bloqueia o potencial de ação, não dentro, então, você tem aquela excitação. A dor que a gente sente é uma excitação, algo que excitou o nosso neurônio. Então, quando você usa um bloqueador desse, você não tem dor, tudo bem? Então, os tranquilizantes, as anestesias, elas agem como GABA. E aí, o que seria essa alteração de excitação? Qual é a diferença entre a excitação e a inibição? Então, aqui você tem o potencial excitatório pós-sináptico e o potencial inibitório pós-sináptico, o PEPS e o PIPS. O que é isso? Eu acabei de falar de neurotransmissores que são excitatórios. O excitatório, ele causa despolarização. Então, quando ele se liga no receptor do neurônio pós-sináptico, o
que ele causa? A abertura do canal de sódio. Abrir o canal de sódio, eu vou de menos 70 para mais 30. E se eu estou excitando, se eu estou abrindo canais de sódio, eu tenho potencial de ação. Então, eu vou ter o processo de ativação. Então, os neurônios excitatórios, eles fazem esse processo de despolarização. Mas como é que um neurônio inibitório vai agir? Então, o inibitório, ele age de maneira muito diferente do excitatório. O inibitório, lembra que para você ter a repolarização, voltar para o potencial de ação, você precisa abrir os canais de potássio. Então, o potássio sai, a hora que o potássio sai, ele altera, a bomba de sódio de potássio vem e regula. Então, os neurônios inibitórios, eles vão impedir o potencial de ação, diminuindo ainda mais o potencial de membrana. Então, ele vai de 70 para menos 90. Isso a gente chama de hiperpolarização. Então, hiperpolarizar é você descer ainda mais a queda. Então, você tem lá o menos 70, que é o equilíbrio, que é o estágio de sem nada, né? Ela está no início, no repouso, e aí você, hiperpolarizando, ela cai mais do que o repouso. E aqui ela não funciona mais. Então, quando você hiperpolariza um neurônio, você inibe o potencial de ação, você não deixa ele se propagar. Então, vamos supor que veio uma informação no neurotransmissor. Aí, essa neurotransmissor, esse potencial de ação que foi gerado, está lá estimulando. Por algum motivo, ele estimulou a liberação de GABA. O que o GABA faz? Ele não deixa esse potencial de ação passar por outro neurotransmissor, por outro neurônio. Por quê? Porque ele vai induzir saída de potássio. Então, potássio começa a sair de dentro do neurônio. Lembra que é muito potássio dentro, pouco potássio fora, muito sódio fora e pouco potássio dentro, e pouco sódio dentro. Então, na hiperpolarização, o potássio começa a sair. O potássio saindo, você vai ficando com esse lado menos negativo ainda. E menos negativo e o outro lado mais positivo é uma diferença tão grande que o neurônio não funciona. Então, deixar ele menos negativo inibe a ação do seu sistema nervoso, potencial de ação. Tudo bem? Então, basicamente, isso é o que a gente chama de excitação e inibição. E é uma disputa, é uma luta. A ação, se ela é inibitória ou ela é excitatória, a gente não pode... Pensa que o nosso sistema nervoso é feito de 100 bilhões de neurônios. Então, não é um neurônio se comandando, tem vários. Então, imagina que são vários neurotransmissores, vários axônios chegando em um único neurônio, e aí você tem um neurotransmissor que é excitatório ao mesmo tempo que tem inibitório, e isso vai integrando, vai se somando. Aquele que foi mais forte ganha. Então, se a informação inibitória for mais forte, se eu bloquear mais canais se eu fizer o potássio saia com mais frequência do que o sódio entre, então é uma ação inibitória, não gera potencial de ação. Então, existe uma somatória entre o inibitório e o excitatório. E essa resposta integrada é a complexidade que nós temos. É por isso que tem momentos que você faz uma ação que você sabe que é errado, mas você faz porque a excitação é maior do que a inibição. E tem momentos, como eu falei da criança, de colocar o pé na mesa, que a inibição é maior do que a excitação. Ela fala, o neurotransmissor da contração muscular levanta o pé. Ou seja, ele está levantando, ele está excitando. Mas aí, o neurotransmissor inibitório fala, opa, eu vou ganhar essa competição e você não vai colocar o pé na mesa. Aí ela baixa o pé. Então, esse comportamento que nós temos de algumas vezes fazer algo ou não fazer, tem a ver com a integração da resposta. Tudo bem? Então, assim, é uma aula, eu acho que é super interessante o assunto do sistema nervoso. Eu quis passar um negocinho diferente para vocês que nós vimos em sala. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, podem mandar, podem perguntar. Então, até o nosso próximo encontro. Um beijo para vocês, fiquem bem.